Estamos alegres, felizes de estarmos reunidos na casa do Senhor, na presença de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. É um privilégio nós estarmos aqui, parar um pouquinho do início da nossa semana para ouvir o Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Quem estava aqui semana passada, parabéns, você é corajoso, voltou essa semana, aleluia. Nós estamos numa série de mensagens chamadas Terças do Começar Bem. Se você não estava aqui na semana passada, não tem problema, você pode acessar no YouTube a mensagem da semana passada. E eu quero aqui, antes de começar a falar um pouquinho mais sobre essa série, um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar hoje, quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado por nos amar, obrigado, Deus, por receber a nossa adoração. Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor, se não for o Senhor, Pai, não há nada em nós, Pai, não há nada em nós que possa ser realizado nessa noite. É somente pelo agir do Teu Espírito Santo, é somente pelo toque do Teu Espírito Santo em nossos corações, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, somente pela Tua mão se estendendo e nos alcançando, Pai, que podemos nessa noite ser transformados, podemos nessa noite ser, Deus, totalmente encontrados pela Tua presença. Deus, que nosso coração esteja totalmente aberto ao Senhor nesse momento, a Tua palavra. Nós declaramos que a Tua palavra ela é viva, que ela nos traz vida nessa noite. E nós Te agradecemos. Espírito Santo continua nos conduzindo. Jesus continue sendo o centro. E Deus Pai continue realizando a Tua vontade nessa noite, em nós e através de nós. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos então, como eu disse, numa série de mensagens chamadas Terças do Começar Bem. E nós começamos na semana passada, foi a primeira mensagem dessa série. Hoje nós estamos na segunda, e semana que vem nós teremos o encerramento dessa série. E o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre como começar bem um ano, né? Eu disse isso na semana passada, é o desejo do coração. Eu acredito que 99,9% de todas as pessoas na face da terra deve ter esse 0,01 aí, que às vezes olha para o próximo ano e fala que eu quero um ano pior. Deve existir, gente. Hoje em dia tem de tudo que é tipo de gente na face da terra. Mas quem está aqui nessa noite, filhos de Deus, filhas de Deus, querem um ano melhor do que o ano passado, amém? Quantos querem? Muito bem, tem que ser os desejos do seu coração. Viver um ano melhor, viver um dia melhor, viver uma semana melhor que a outra. Pensa comigo, gente. O nosso Deus é um Deus infinito em criatividade. Ele é infinito em abençoar a minha e a sua vida. E a palavra diz que Ele tem prazer em cuidar, em abençoar os seus filhos. Então o desejo do meu coração, do seu coração, de fato tem que ser por um ano melhor. Agora é claro, um ano melhor não vem de graça. Como assim, pastor? Um ano melhor não vem simplesmente sentando no sofá e esperando que ele chegue por Sedex ou algo do tipo. Não vai acontecer. Um ano melhor exige mudança, exige transformação. Então, essa série de mensagens é uma série que nós precisamos renovar nossa mente, renovar a forma de enxergar, renovar a nossa forma de pensar. E é uma série, e é um tempo aqui de muita ativação. Então se você estava aqui semana passada, você sabe disso. É um tempo de confronto na nossa alma. O que teve gente que me parou no final do culto semana passada e falou: pastor, apanhamos bem hoje. Foi assim uma surra interessante da parte de Deus. E fica tranquilo, porque se bate aí, bate aqui primeiro, né? E na verdade, como eu já tenho falado, eu estou aqui principalmente nessa série de mensagens, compartilhando aquilo que eu estou vivendo, principalmente de uma forma mais intensa no último ano, desde o início do ano passado. E na semana passada nós aprendemos algumas lições bíblicas de como começar bem um ano.
E lembre-se que nós temos um lema aqui nessas semanas, amém? Nós queremos começar bem, terminar melhor e queremos permanecer no processo. E nós aprendemos algumas lições na semana passada. Eu não vou retomar todas elas, mas eu quero começar lembrando você da primeira lição, porque é sobre ela que nós vamos falar hoje. Ou melhor, nós vamos falar sobre uma das áreas da primeira lição da semana passada. Nós falamos na semana passada que a primeira lição bíblica para começar bem o ano é se você cuidar bem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Essa lição bíblica, ela é baseada em 1 Tessalonicenses 5, 23, que nós fizemos a leitura, que é quando Paulo diz: e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós falamos na semana passada é que é interessante que Paulo está falando num texto sobre santificação e sobre o retorno de Jesus. E quando ele fala sobre o retorno de Jesus, eu quero só retomar isso na sua mente para a gente começar essa noite. Quando ele fala do retorno de Jesus, ele fala que 3 coisas serão apresentadas para Jesus: corpo, alma e espírito. Eu brinquei na semana passada e vou brincar hoje de novo, que você já pensou na volta de Jesus, você dá de frente com Jesus, e ele perguntar para você quantas vezes você ia na academia por semana, ou ele perguntar para você como que era a sua alimentação, ou ele perguntar para você quantas vezes você foi na terapia, cuidar da alma, das emoções. E por mais estranho que talvez isso pareça, é o que Paulo está falando. Na volta de Jesus, corpo, alma e espírito precisam estar irrepreensíveis. E eu preciso repetir algo também da semana passada: irrepreensível não fala sobre uma perfeição, não é sobre um estado de corpo perfeito, não é sobre um estado de alma perfeito, nem um estado de espírito perfeito. Mas irrepreensível é ao que Paulo está dizendo: permita que a santidade do Senhor transforme o seu ser completo, transforme corpo, alma e espírito. Ele está falando sobre uma santificação completa. Então nós começamos a entender a partir desse texto de Paulo, que a santificação do Evangelho não diz respeito a apenas um ponto de salvação. Então não é apenas eu encontrei Jesus, estou salvo e ok. Não, é eu encontrei Jesus, essa é a melhor e ela é a principal coisa que deve acontecer na vida de todo ser humano. Mas a partir desse encontro, um processo de santificação começa na minha e na sua vida. E Paulo está dizendo que esse processo de santificação envolve a transformação, a mudança de corpo, alma e espírito. Então o seu corpo era um antes de conhecer Jesus, ele vira outro depois. O seu espírito era um, vira outro. A sua alma era uma, vira outra. Pastor, como é que é esse negócio do corpo vira outro? É assim, sobrenatural? Não, querido, não é. Não é. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu quero, de uma forma muito pontual aqui, falar nessa noite a respeito desse ponto, ou dessa parte, das 3 partes que nos formam. Eu já falei um pouco na semana passada, mas eu entendi do Espírito, entendi em Deus, de agora olhar com um pouco mais de cuidado para essa área, explicar algumas coisas, ministrar ao nosso coração sobre algumas lições bíblicas, a respeito do cuidado do corpo. Já indiquei na semana passada o livro do pastor Luciano Subirá, que tem exatamente esse nome, O Cuidar do Corpo, que você pode ler, uma leitura maravilhosa, tem muita coisa lá, inclusive algumas coisas, alguns aprendizados eu vou trazer aqui, mas eu quero ministrar, seguindo a sequência que nós continuamos, ou começamos na semana passada, de lições bíblicas para começar bem. Só que hoje eu quero falar sobre o cuidado com o corpo. Então são lições bíblicas para começar bem, cuidando do corpo. Eu achei que eu iria, talvez, numa ministração falar do corpo, no outro falar da alma e do outro do espírito.
Mas pelo soprar de Deus, pelo que eu estou entendendo, não vai ser assim. Semana passada nós demos um geral. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado do corpo. E eu acredito, irmãos, a não ser que Deus fale outras coisas, mas acredito que na semana que vem nós vamos falar a respeito de jejum. E nós vamos ter aqui um tempo, uma ministração específica a respeito disso. Eu creio que vai ser um tempo poderoso. Bom, antes de eu falar das lições bíblicas a respeito do cuidado do corpo, eu quero primeiro trazer aqui a base bíblica, para que você entenda que a Bíblia trata da importância de você cuidar do corpo. Primeiro, eu não vou poder retomar muito aqui, você vai ter que assistir a mensagem se você não estava na semana passada, mas já fica claro no texto de Paulo, nós somos seres formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. Então você precisa cuidar das 3 partes, e cada parte tem o seu cuidado específico. Mas eu quero te mostrar agora em outros textos, como a Bíblia é muito clara, que nós não podemos negligenciar o corpo. O primeiro texto que eu quero ler está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Eu quero começar com ele. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. E aqui eu quero trazer alguns textos que dão para nós a importância bíblica do cuidado do corpo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Aqui Paulo, ele está ministrando ao coração do seu filho na fé, Timóteo. E aqui é uma carta muito pastoral, é uma carta de preparação, é uma carta de envio, de chamado, de ativação, de confirmação, de instrução. E no versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Aqui na nossa versão do telão diz: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha que interessante, Paulo, quando instrui Timóteo a respeito de enfermidades, ele não fala para Timóteo orar a respeito disso. Ele não fala para Timóteo buscar uma cura em Deus. Não é engraçado isso? Ele não vira e fala assim: Timóteo, sabe aquela sua dor no estômago? É o seguinte, Timóteo, você tem que jejuar uma semana seguida, tem que subir no monte 3, 4 dias seguidos, faz uma campanha, faz uma oração, porque Deus vai te curar, Ele é poderoso. A Bíblia não registra Paulo indo até Timóteo, impondo as mãos e orando por cura, mas a Bíblia, ela deixa registrado Paulo dizendo para ele: tome vinho por causa do seu estômago. E daí agora eu vou pegar a fala nosso querido pastor Batelli, de domingo, falar: olha, a Bíblia não vai deixar um texto aqui só por deixar, não é um texto aleatório. Então, se a Bíblia e se o Deus Pai resolveu deixar esse texto, existe algo que Ele está chamando a atenção de nós nesse texto. Há um aprendizado, há uma explicação, há uma revelação de Deus. E é interessante que Paulo aqui, quando fala das enfermidades, ele não está falando de uma enfermidade pontual, mas ele está falando de enfermidades frequentes. Provavelmente era algum problema ali no estômago que Timóteo constantemente reclamava, que Timóteo tinha ali talvez diariamente, semanalmente, não sei. Mas Paulo não traz um ambiente sobrenatural por isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta: Paulo duvidava do sobrenatural? Não duvidava. Muito pelo contrário, Paulo se movia no profético, se movia aqui no mover sobrenatural do reino de Deus. Mas aqui Paulo está, e aqui deixa eu só fazer uma observação a respeito do vinho. Acho que é importante, apesar de achar talvez esteja claro, mas é bom esclarecer. Paulo aqui não está estimulando Timóteo a se embebedar de vinho, mas aqui ele está usando o vinho como uma terapêutica, como algo medicinal.
usando as propriedades do vinho, como é real essas propriedades, para auxiliar Timóteo nas questões do estômago. Ele está falando, olha, não fica bebendo só água, toma um pouco de vinho que vai te ajudar. Agora, entenda Paulo que ele está dizendo para Timóteo, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. Então, eu quero nessa noite já começar com esse texto, para você entender que não dá para ficar muitas vezes espiritualizando aquilo que precisa ser cuidado. Não dá simplesmente para dizer assim, olha, não, Deus é poderoso, vai curar e deu. Claro, eu não estou aqui, você já sabe disso. Eu não estou aqui ignorando, negligenciando o poder sobrenatural de Deus. Eu já vi curas acontecendo, Deus já me curou, eu já participei de orações em que a cura veio. Não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre anular uma coisa para viver a outra. Eu estou te dizendo que nós somos corpo, alma e espírito, 3 coisas inseparáveis, pelo menos enquanto estivermos nessa terra. E aqui há o momento que Paulo vai dar instruções espirituais para Timóteo, há o momento de dar instruções espirituais, mas aqui Paulo está dizendo, Timóteo, cuida do seu corpo, faça o que tem que ser feito, não negligencie o cuidado que você precisa ter. Outro texto que eu quero utilizar agora é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 28, 29 e 30, Efésios capítulo 5, 28, 29 e 30, diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Aí ele vai dizer no versículo 29, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. É claro, meus irmãos, é claro que aqui a ministração é sobre casamento, é sobre marido e mulher. É claro que a ministração aqui é sobre o entendimento de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e existe toda uma analogia por trás desse texto, mas o que eu quero chamar a sua atenção, é que nessa carta aqui agora, Paulo vai dizer, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. De novo, existe toda uma analogia de outros assuntos nesse texto? Existe, é claro que existe. O texto não está aqui direcionado para o cuidado do corpo, mas existe aqui a mensagem clara, novamente. Ele está dizendo assim, não tem ninguém que odeie tanto a si mesmo, que não vai se alimentar, e que não vai cuidar do próprio corpo. E daí, por fim, aqui nessa base bíblica, pelo menos nos textos que eu entendi de trazer nessa noite, eu quero agora ler 1 Coríntios, também muito famoso, capítulo 6, versículo 19 e 20. Mas eu vou ler na tradução feita na Bíblia A Mensagem, que é uma tradução extremamente contemporânea. Ela não é tão, digamos assim, apegada ao texto original, mas eu quero ler nessa versão, porque eu acho muito incrível a forma como eles traduziram 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que vai dizer assim, ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual, tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Tá, a versão original, põe no 19, por gentileza. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ô gente, aqui não é analogia,
Aqui não é nenhum tipo de interpretação, não. Aqui o corpo está falando sobre um corpo celestial, não. Aqui está falando de fato do templo do Espírito Santo, da carcaça do corpo. E o que está sendo pregado aqui no texto de 1 Coríntios é de fato: olha, vocês não sabem que o corpo é a morada do Espírito, e que vocês precisam entender que o corpo foi comprado por um alto preço. E daí eu amo como termina aqui o versículo 20 dizendo: e ó, presta atenção, porque o seu corpo glorifica a Deus. A forma, e eu quero terminar aqui essa introdução dessa forma, a forma como tratamos o nosso corpo, que é morada do Espírito, glorifica a Deus. Amém, igreja? Aleluia. E daí eu preciso dizer o que eu falei na semana passada de novo. Às vezes sua vida espiritual está jóia, está tudo bem, você está orando todos os dias, está lendo a Bíblia, está jejuando de vez em quando. Mas às vezes o que está precisando é um cuidado melhor com o seu corpo. Porque você está começando a ver que biblicamente, por mais de um texto, a Bíblia não negligencia o cuidado com o corpo. E você precisa entender que Deus tem um chamado na sua vida, amém? Você crê nisso? E o chamado depende desse corpo que está aí. Ó, pastor, como assim? O chamado depende de Deus. Sim, querido, é claro. É dele, por ele, todas as coisas. Mas você está entendendo o negócio? Assim, ó, Deus te deu um propósito de vida, glorificá-lo nessa terra. Deus te deu um chamado. Às vezes pode ser um chamado específico, uma missão específica, um ministério específico. Mas deixa eu te dizer, esse chamado depende do seu corpo. Então pode ser que o chamado termine antes da hora. Por quê? Porque o corpo não aguentou. Está começando a entender? Deus tinha um chamado para você até os 90 anos. Marcela vai estar aqui, irmãos, 96 anos de idade, cantando ao Senhor. Ali, com a bengalinha. Inaladorzinho, se Deus quiser, ou se Deus não quiser, se Deus quiser curar. E ela vai estar lá. Estou seguindo a G. Então existe um chamado para a sua vida. Ou você acha que o chamado que Deus tem para você era lá entre os 15, 20 anos, 25, que era o ápice da juventude, o momento que você estava com mais energia. É isso que você imagina a respeito de Deus? Que Deus é pontual, então Ele chama as pessoas ali entre os 20 anos e ali, pronto. Ou Ele é um Deus que chega na velhice das pessoas e fala assim: estou querendo fazer um negócio na sua vida. Chega na velhice das pessoas que não tinham filhos e fala: então estou querendo te dar um filho. Pessoas avançadas em idades, pessoas estéreis, e Ele chega: eu estou querendo fazer um negócio na sua vida. Então você precisa entender que o chamado e o propósito de Deus, ele caminha em concordância com o que você tem para oferecer a respeito do seu corpo. Ok? Às vezes você tem um chamado missionário. Seu corpo tem que aguentar o chamado missionário. Aguentar como, pastor? Nas batalhas espirituais também, mas na prática. Pensou, Deus te manda subir uma altitude aí muito, muito forte para pregar para um povo que está lá. Chega lá em cima, não aguenta respirar. Você está entendendo? Então, primeira lição bíblica de como começar bem um ano cuidando do corpo. A primeira lição bíblica é: tenha domínio sobre tudo que afeta o seu corpo. Tenha domínio
sobre tudo o que afeta o seu corpo. O texto, eu quero ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Então o texto diz: dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Por que eu estou lendo esse texto da criação em Gênesis? Porque você precisa entender que o homem foi criado com uma característica e um perfil. A característica de dominar sobre as coisas. Quando Deus cria o jardim, todas as coisas, e coloca o homem, existe uma ordem de ação a respeito de quem o homem é na identidade de Deus. O homem é aquele que domina sobre as coisas. Aí talvez você vai pensar assim: ah, pastor, mas esse texto aí está falando sobre animais. Será que não é só sobre animais? Será que você não está indo muito além do texto? De fato, o texto ele está falando sobre um domínio ali a respeito de animais. Mas a palavra domínio usada no texto, ela é de governo. Então existe um governo do homem na sua criação. Ele foi criado para governar. Só que não é apenas sobre animais. Obviamente, mais tarde, alguns textos de Paulo vão nos mostrar com clareza a respeito de outras coisas que nós devemos dominar. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, muito famoso também, vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então perceba que agora Paulo está falando, e aqui eu quero chamar a sua atenção para algo, você vai entender onde a gente vai chegar agora. Quando Paulo fala que tudo é permitido, ele está falando sobre pecado? Você tem permissão para pecar? Não. Você não tem permissão para pecar. Você pode pecar e vai pecar porque é pecador. Mas não é assim, vai lá e peca, fica à vontade. Deus não vai te dar permissão para isso. Muito pelo contrário, Ele vai dizer para você aniquilar aí o pecado que está dentro de você. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando sobre coisas de fato permitidas. Ele está falando assim, ó, tudo me é permitido. Agora, nem tudo que é permitido convém. Ele está falando aqui, inclusive, que pode ser, agora eu quero que você entre, a gente vai começar a ir mais profundo essa noite. Ele está dizendo que aquilo que é permitido, pode se tornar algo que domina em você. Algo que governa em você. Então eu preciso que você comece a entender algo. Para você começar bem o ano e cuidar bem do seu corpo, você precisa dominar sobre tudo que afeta o seu corpo. Então vamos lá, gente. Vamos começar em nome de Jesus. Comer é permitido? Sim ou não, igreja? Sim. É bom demais? Sim ou não? É maravilhoso. Agora, dentro do comer e do alimentar, tem coisas que não convém. Por exemplo, você não ter domínio sobre o que você come. Você não ter controle sobre o que você come. Paulo está dizendo que se você não tem domínio, e agora é a comida que está dominando você, aquilo que era permitido, está se tornando um pecado na sua vida. Então comer é permitido? É claro que é. Mas agora, você não ter controle sobre o que come, você começa a se enquadrar no que Paulo está dizendo. Você está deixando se dominar por algo. E eu decidi vir nessa noite para confessar um pecado na minha vida. A minha maior dificuldade em relação à comida é com doce. Eu sou muito formiga, gente. Mas muito assim, muito. E lá em casa somos 4 formiguinhas lindas.
Eu sou muito formiga, eu sou da tipo que se puder come doce todo dia. E eu falei, vou confessar de púlpito, porque quem confessa alcança a graça. Então, olha só. Agora, comer um chocolate é permitido? É claro que é permitido. Agora, o problema é eu, por exemplo, falar aquela famosa frase: ah, mas eu não fico sem depois do almoço. Aleluia. Então, quem é que domina quem? É você que domina o que você come, ou é o que você come que domina você? Porque se você não fica sem, então você está sendo dominado pelo chocolate. Aleluia. Então, entenda algo, é permitido, mas quando que não convém? Quando ele me domina. Quando que o que é permitido não convém mais? Quando se torna um governo na minha vida. Quando eu já não tenho mais controle. Por exemplo, se eu abrir uma barra de chocolate, eu não ia comer só um quadradinho. Eu vou comer tudo, irmãos. Porque é a minha dificuldade. É um negócio assim que eu fico lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar a minha carne para poder cuidar do meu corpo. Eu lembro que no ano passado, já mencionei um pouco isso na semana passada, eu fui para uma conferência em fevereiro que mudou a minha vida. Uma conferência de líderes e pastores em São Paulo. Muitas referências do nosso país estavam lá pregando nessa conferência. E era para líderes e pastores. Então eles chegaram lá e falaram: e aí, vocês querem viver o melhor de Deus? A gente falou: queremos. Aí eles falaram: vocês querem mais unção? Queremos. Querem o poder de nós? Queremos. Quantos querem o sobrenatural? Nós queremos. Eles falaram: então tá bom, a primeira coisa, vocês vão ficar 1 mês sem comer açúcar. Falei: ei, vocês erraram a conferência. A de emagrecimento é lá. Falei: então tá bom, vocês vão ficar 1 mês sem comer açúcar. Aí eles falaram assim: porque quem não domina o que come, quem não lidera o que come, não pode liderar ninguém. Quem não lidera a própria vida não pode pastorear pessoas. Quem não tem controle sobre o que come, não pode ser usado por Deus como instrumento. Porque nós fomos criados para dominar, nós fomos criados para governar. E no momento que algo se torna o governo da sua vida, você está fora do plano e propósito inicial de Deus para a sua vida. E aqui, querido, deixa eu ser claro. Não estou falando às vezes de você ir lá depois do almoço e comer 1, 2 quadradinhos, 3 que seja de chocolate. Não é sobre isso. Você sabe, e aqui eu estou falando de chocolate porque é a minha dificuldade, mas as suas pode ser qualquer outra. Tem gente que não fica sem café. Se o café está te dominando, isso é um problema. Eu estou falando sobre aquilo que é permitido, mas agora não convém mais. Aquilo que é permitido, mas se tornou um governo na sua vida. Aquilo que quando você está sem, se torna um inferno o seu dia. Não é assim que a gente fala? E muitas vezes é isso, porque não está mais no propósito da criação. Então a primeira lição bíblica é: domine aquilo que afeta o seu corpo. Nós fomos criados para governar. Não seja dominado pela comida. Querido, você precisa controlar. Então em fevereiro do ano passado, e aqui eu quero ser rápido, não quero tomar muito seu tempo com as minhas histórias. Mas em fevereiro do ano passado eu fui muito confrontado nessa conferência. E eu já estava mais ou menos 1 ano 100% sedentário. Pelo menos 1 ano. Não estava legal, assim, estava sobrepeso, não estava, enfim. E daí veio essa conferência e impactou minha vida, mudou, me confrontou, e eu saí de lá convicto. Eu falei: mudança de mente, renovação de mente. Eu falei: eu preciso mudar as coisas. Aí já fiquei 30 dias sem açúcar. Depois também veio uns outros movimentos aqui da nossa igreja. Eu já fiquei mais. Eu sei que ano passado eu acho que eu fiquei de 2 a 3 meses pelo menos sem comer
literalmente assim, doce, nenhum tipo de doce, nenhum tipo de açúcar. Mas eu comecei a mudar a minha alimentação. Eu e a Laís, nós tivemos já melhor um tempo atrás, mas a gente sempre teve assim, um certo cuidado com a alimentação. A gente sempre estava ali comendo algumas coisas boas. Mas eu voltei dessa conferência, eu mudei, eu transformei a minha mentalidade. Falei, eu vou comer melhor, eu vou me alimentar melhor. Eu vou começar a cuidar do meu corpo. Eu vou começar a me exercitar. Hoje o Espírito Santo me trouxe mais para essa linha da comida, do alimento. Mas cuidar do corpo também envolve a prática de exercícios físicos. Aí começou aquilo que eu contei na semana passada. Eu comecei a caminhar 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. E eu fui mudando, eu fui transformando. Só que eu não deixei mais a preguiça me dominar. Outra coisa que falaram nessa conferência que mexeu muito comigo, falou, olha, se você não consegue acordar mais cedo, isso é um problema. Porque quem não lidera o horário que acorda, não é apto para liderar ninguém. Quem não lidera o horário que acorda, não está apto a ter governo sobre a terra. Porque qual que foi a conclusão que eu cheguei nessa época? Eu trabalho num horário meio full time, trabalho na universidade, trabalho na igreja, tenho 2 filhas, esposa, pastor, líder de ministério, muitas coisas, tenho muita coisa para fazer. Qual que foi a conclusão que eu cheguei para eu conseguir me exercitar? O que eu ia ter que fazer? Acordar mais cedo. Tendo também o cuidado com o descanso, isso é importante. Mas eu falei assim, eu vou ter que, se tem algum lugar que eu vou ter que tirar, sacrificar, entregar um pouco mais, vai ser no meu sono. Então eu comecei a acordar mais cedo. E ainda nessa conferência, o desafio também era ler 3 capítulos da Bíblia e orar 30 minutos antes de qualquer coisa. Levantou da cama, tem que fazer isso. Todos os dias. Falei, bom, para eu fazer isso, para eu tomar café, tomar banho, me arrumar, ou ir para uma academia, fazer exercício, eu vou ter que acordar mais cedo? Mas eu preciso dominar sobre tudo que afeta o meu corpo. A comida e a alimentação é uma delas. O texto, ou melhor, o domínio, não é só apenas sobre quantidade de comida. O domínio a respeito do cuidado do corpo é sobre o quanto eu como, sim, mas é sobre o que eu como e quando, a hora que eu como. Talvez você não tenha problema com doce, mas você é aquela pessoa que toda hora tem que comer. Toda hora tem que comer alguma coisa. E seu corpo não precisa toda hora de comer. Eu queria muito hoje também entrar nos aspectos fisiológicos da coisa, né? Porque eu ainda tenho propriedade para falar disso, mas não vai dar. Mas eu queria falar, talvez, acho que semana que vem, quando a gente falar de jejum, a gente vai falar de algumas coisas mais fisiológicas do corpo. Mas você tem que entender que não é só sobre quantidade. Não é só sobre o quanto eu como, exagerar na comida. Mas é sobre como eu como, o que é que eu como, é sobre fazer as escolhas certas. O texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 27 vai dizer que não faz bem comer mel demais. Contexto da época, mel, muito clássico nessa época, no contexto cultural também, não só na época, mas na geografia local. Então o texto de Provérbios diz, não faz bem comer mel demais. Aí ele vai falar, nem é bom procurar honras para si. Agora olha o que diz o versículo 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Olha a relação do texto. Ele está dizendo que quem come demais não tem domínio próprio. E quem não tem domínio próprio é como uma cidade desprotegida, é uma cidade sem muros. E daí aqui, eu quero que você entenda, a origem da palavra domínio próprio está relacionada com controle. Então, é não ter controle. Se você não tem domínio próprio, você não tem controle sobre algo. E de novo, não é só uma associação com quantidade, mas se aplica qualidade. Então, quando a gente fala glutonaria, que está lá na listinha das obras da carne, que a gente fala que glutonaria é pecado, não é apenas exagerar na comida, mas é também, por exemplo, não comer aquilo que deveria, escolher errado. Eu vou contar um negócio que aconteceu ontem comigo. Estava no elevador, aí entrou um vizinho lá do prédio.
muito comunicativo. Então, ele entrou, irmãos. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou assim, né? Eu sou expansivo, como a expansão. Mas, cara, se eu estou no elevador, eu estou quietinho, na boa. Estou ali, quietinho. Tranquilinho. Ele não, abriu a porta, ele já entrou assim, ó, abriu a porta, ele falou, você tem amigo assim também? Eu falei, oi, bom dia. Ele falou, você tem amigo assim também? Ele disse que, e começou a me contar toda uma história do amigo dele. E eu assim, pô, legal. E a gente estava indo para o mesmo lugar lá no prédio lá. Aí, do nada, ele falou algo assim. Aí a gente começou a entrar nesse papo de saúde, de cuidar do corpo. Ele comprou um medicamento lá que eu não vou fazer a propaganda agora, mas você sabe qual que é. Ele falou, vai chegar amanhã, tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí olha o que ele me falou. Ele falou assim, falei para minha esposa, deixa ali uns filezinhos de frango na geladeira. Deixa ali um negocinho que, quando bater a fome, eu vou lá e eu faço, é rapidinho. Aí ele falou assim, por exemplo, ontem, fui lá na geladeira, não tinha nada. Aí desci e comprei uma pizza. Então, glutonaria não é apenas a quantidade do que você come, mas é as escolhas que você faz a respeito do que você come. Porque não escolher o que deveria ser escolhido também é não ter domínio próprio. E se você não tem domínio próprio, você não tem controle. Se você não tem controle, é a comida que te domina e não é você que domina ela. Se você entra numa padaria, você consegue escolher certo? Essa é a pergunta. E aqui eu preciso te dizer algo. Você está entendendo? Lembra o que eu falei no começo? Não é um perfeccionismo. Eu não estou falando que nunca mais você vai comer aquele sonho de padaria. Aleluia. O que eu estou te dizendo é que não precisa toda vez, criatura, que você entrar numa padaria, você comprar o bendito do sonho. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Eu fazia isso, gente. Não com a padaria. Eu fazia isso no mercado com a Ana. Porque toda vez, aí o que eu fazia? Não sou bobo, eu comprava um para ela, um para mim. Aí eu ia e comia um pacotinho de salgadinho inteiro sozinho, enquanto ela comia o dela. A questão não é sobre a quantidade. Nossa, se você comer um pacotinho, a questão é sobre a escolha. A questão é você saber olhar para um monte de opções e falar assim, puxa, hoje eu vou dar uma segurada, essa opção aqui é mais saudável para mim. E eu não estou dizendo que você nunca mais vai comer, você entendeu? Mas eu estou dizendo que existe um equilíbrio, existe um domínio. Você sabe que quando eu fico olhando muito para o relógio, é porque a gente precisaria ir até a meia-noite hoje, mas não vai dar tudo certo. Aguenta aí, irmão, eu não vou estender tanto. Daqui a pouco eu já vou finalizar. Quando eu mudei, como que é hoje a minha vida de cuidados? Irmãos, eu tenho, principalmente de segunda a sexta, eu tenho um cuidado muito disciplinado com a minha alimentação. Então eu como direitinho, irmãos. E eu como bem. Como tudo que precisa. Tomo um bom café da manhã, como um bom almoço. A janta eu como bem. Quando bate uma fome nos intervalos dessas grandes refeições, eu faço escolhas mais sábias. Tenho lá o iogurte, aquele natural lá, o kefir, né, que é um pouquinho melhor, faz bem para o intestino, que minha irmã maravilhosa prepara, toda semana vai lá e me entrega. Então, por exemplo, hoje tinha lá um abacaxi maravilhoso lá em casa, estava docinho, irmãos, uma fruta. Ah, é açúcar, eu sei, mas é uma opção mais saudável. Aí peguei o abacaxi, comi com iogurte. A Laís e a Liz comeram com leite condensado, irmãos. E tá tudo bem, ela tá amamentando, ela precisa de energia. Mas eu ali, quem que preparou? Fui eu que preparei para todo mundo. Então eu preparei o meu humilde, singelo, dizendo, como você é disciplinado. E preparei o delas, que falava assim, olha que coisa maravilhosa, que vai ter no céu. Mas sem crise, irmãos, eu já passei dessa fase da crise em relação a isso. Fui lá,
aproveitem aí, desfrutem. Vou ficar aqui no meu. Dei o meu para Liz, ela cuspiu. O da Laís, ela queria comer inteiro. É assim. Mas você está entendendo? É sobre escolher corretamente. É sobre quando às vezes você está aqui e você come todo dia em restaurante. Irmão, para você comer todo dia em restaurante, você tem que ter domínio próprio. Senão não tem jeito. Ou você pede marmitex toda vez, você tem que ter domínio próprio. Você tem que escolher correto. Porque senão, se é tão e eu quero que é isso a reflexão que eu quero te trazer nesse momento. Se é tão difícil assim, talvez você esteja sendo dominado por essa coisa. Irmãos, é tão maravilhoso você estar cuidando bem de você. Irmão, se eu chegar hoje e comer uma pizza inteira, de verdade, você sabia que não afeta praticamente nada da minha semana, da minha vida, nada? E não pesa na minha mente também? Porque eu já estou num ritmo de cuidado do meu corpo, que para o meu corpo, irmão, está tudo certo. Mas o problema é eu comer uma pizza inteira hoje. Aí amanhã eu como um pote de açaí. Aí depois de amanhã eu vou num rodízio de sei lá o que, japonês. Esse é o problema, é o exagero, as escolhas erradas. Então, querido, equilibra. Eu não estou te falando para você viver uma vida totalmente restrita das coisas. Eu estou falando só que você precisa se libertar do domínio da comida e cuidar mais do seu corpo, da sua saúde. Eu nem vou citar nessa noite, eu nem trouxe aqui, não dá tempo, os inúmeros benefícios de uma boa alimentação. E biblicamente você vai lembrar de vários textos, mas lembra do próprio Daniel, lá na Babilônia, chegando diante dos manjares, da mesa do rei. Gente, nós estamos falando do império mais rico da época, mais poderoso da época. Nós estamos falando da melhor comida do mundo da época. E Daniel está sendo convidado para sentar nessa mesa. Ele fala, vou sentar, mas vou comer seletivamente. Vou comer só o que é bom e agradável. Você está entendendo? Então domine sobre tudo que afeta o seu corpo. Você acha realmente que toda vez que eu vou para a academia eu vou assim pulando de alegria? Vou falando em línguas? Nossa, subo na esteira, eu já começo a ver anjo. Não, irmãos. Eu vejo os capetas que eu falo assim, agora vou correr atrás de vocês aqui, dar uns chutes, porque tem que ser, vou ficar mais forte para espantar os demônios. Porque não dá. Mas eu tenho que ter domínio. Sempre quando o celular toca, e ele toca cedo nesses dias que eu vou para a academia, e eu estou lá morrendo de sono, eu lembro, eu preciso dominar o meu corpo, eu preciso dominar a minha hora de acordar. E eu também penso assim, depois que eu sair de lá, eu vou ter agradecido por ter levantado da cama. Eu sempre penso isso. E é fato. Vou lá, me exercito. Quando eu estou terminando, eu falo, que bom que eu levantei da cama hoje. Que bom. Está comigo nessa noite, amém? Então domine tudo aquilo que afeta o seu corpo. A alimentação afeta o seu corpo. É um negócio que você come todo dia. Todo dia você se alimenta. E afeta o seu corpo. Comece a ter domínio sobre as coisas. Se algo está muito presente na sua vida e você não consegue viver sem esse algo, comece a pedir para o Espírito Santo te dar força para dominar sobre ele. Segunda lição nessa noite. Agora tem um ponto importante também. Você também não pode agora deixar o seu corpo dominar você. Como assim, pastor? Agora eu estou indo para um outro ponto, que eu sei que talvez, e eu creio em nome de Jesus que muitos vão viver esse ponto esse ano em nome de Jesus. Qual que é o ponto? É o ponto quando você começa de fato mudar. Você fala assim, não, agora eu vou me alimentar bem, eu vou me exercitar. E você começa a ver resultados, inclusive. Porque aqui não é sobre, de novo, ficar com um corpo definido. Não é sobre isso, é sobre um corpo saudável. Mas também isso pode ser que aconteça esteticamente. Acontece. Começo do ano passado, eu não estava muito feliz não, gente.
olhava para o espelho e falava, pô, não está muito legal esse negócio não. Está um pouquinho mais aqui acumulado, uma gordurinha ali, não estava legal. E eu falava assim, a Bíblia diz que o meu corpo é da minha esposa, então eu tenho que trabalhar nesse negócio aqui para ela também. Eu estava com 90 quilos no começo do ano passado. Na metade do ano passado eu já estava com 75 quilos. Hoje já ganhei um pouco mais, com massa muscular obviamente, já estou na casa dos 78, 79 eu acho. Mas o ponto que eu quero falar nesse momento é o seguinte, quando eu comecei a emagrecer, comecei a pegar ali ritmo na academia, comecei a cuidar da minha alimentação e perceber que estava fazendo bem para mim. Vocês não têm noção no primeiro mês que eu fiquei sem açúcar, como minha disposição mudou. Eu estava muito melhor, eu estava mais disposto, mais disponível, estava mais alerta, porque não adianta, o pico de glicose no nosso corpo, ele vai nos levar, principalmente esse pico descontrolado de glicose no nosso corpo, ele vai te levar para um lugar mais letárgico. Um lugar de, ai meu Deus, nossa, que vontade para minha cama agora, para aquele sofá. Faz o teste para você ver, não precisa nem fazer, né? Todo mundo sabe como é que é. Então a minha disposição mudou, tudo mudou. Só que agora eu precisei entrar num ponto importante. O meu corpo não podia me dominar. E daí o que acontece com a gente? Você começa a entrar numa neura. Vai lá na casa do irmão, visitar ele. Pastor vai na casa dos irmãos. Tem lá um bolo de cenoura. Aí você fala assim, não vou fazer satisfeito pro irmão. Ai, meu Deus. Aí você vai lá e come um pedaço. Mas aquilo, você come e você entra numa... Mas por que eu comi esse pedaço? Ai meu Deus, amanhã eu vou fazer 2 horas na esteira. Agora você está indo para o outro extremo. Você saiu de um domínio da comida. Não é ela que te domina mais. Mas agora é o seu corpo que está te dominando. Querido, nós estamos falando nessa noite sobre um equilíbrio saudável, amém? Então a pessoa fica tão neurótica com isso. Cara, ela vai para uma festa de aniversário. E dela não come o bolo de aniversário. Ô gente, mas para pensar, se você está cuidando do seu corpo, é justamente para você poder fazer as escolhas certas, nas horas certas. Um aniversário é a hora de celebrar. Para de ser chatão assim. Para de entrar nesse lugar neurótico. Então, o outro extremo é não deixar o seu corpo dominar você. Eu quase entrei nesse lugar no ano passado. Depois eu falei, não, gente, eu não sou atleta. Eu não vou competir no fisiculturismo. Tá tudo certo. Eu estou cuidando de mim e tá tudo bem. Então o que acontece? Como eu estava falando, na minha rotina, a minha semana eu sou muito disciplinado. Final de semana eu já sou mais tranquilo. E se durante a semana eu vou na casa de alguém, eu vou lá, irmãos. Se você pôr uma mesa assim com um monte de coisa, eu vou comer, irmãos. Vamos nessa. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porque eu já estou cuidando do meu corpo há 1 ano pelo menos de forma disciplinada. Então isso não é um problema mais. Vocês estão entendendo, amém? Por exemplo, eu fui até dia 30 de dezembro na academia, como eu falei semana passada. Mas entrou em dezembro, irmãos, eu meio que desencanei da questão da alimentação. Porque é dezembro. Dezembro é o momento de confraternização, de chocotone, de amigo chocolate. Então, dezembro, irmãos, eu meio que desencanei. Falei, gente, vamos lá, vamos nessa. Comi de uma forma que eu não estava mais tão habituado. Mas por quê? Mas era intencional, era de propósito. E gente, depois aí voltei ali, aí 31, dei uma parada, aí dia 2, 3 e 4 eu não fui para cá. Aí dia 5 voltei para academia. E já voltei equilibrando minha alimentação. 1 semana, irmãos, de alimentação e academia. Já volta tudo ao normal. O corpo já desincha, já sai aquele negócio, já sai aquela moleza, já volta ao normal. Então, a segunda lição é não permita que o seu corpo te domine também. Não entre em neurose. Eu não estou falando para você sair daqui amanhã e ficar vivendo de alface e cenoura. Você não é coelho. Está tudo bem.
Não estou falando para você ir todo dia na academia, ficar horas e horas na academia. Não estou falando isso. Mas eu estou falando para você começar a ter domínio sobre as coisas. É você fazer as escolhas corretas. O maior teste, talvez para você, é ir almoçar na praça de alimentação do shopping. Porque lá, irmão, você pode fazer tanto escolhas saudáveis como escolhas não saudáveis. Faz esse teste, vai lá almoçar amanhã e sente como é que está a sua alma a respeito disso. Vamos lá, eu preciso avançar aqui para finalizar. E eu vou terminar com essa lição. A primeira lição, vou ficar em 3 lições hoje. São as 3 principais coisas que Deus colocou no meu coração. A primeira é: tenha domínio sobre tudo que afeta o seu corpo. Aí a segunda lição: não deixe o seu corpo dominar você. E a terceira lição, a respeito do cuidado do corpo, e falando sobre alimentação, e essa talvez é uma das mais importantes da noite. Não troque Deus pela comida. Amém? Ai, pastor, que isso, imagina. Quantos de nós, muitas vezes, já não usamos a comida como válvula de escape para os nossos problemas? Pastor, eu ainda não entendi o que você está falando de trocar Deus pela comida. Então vamos lá. Quando você usa a comida como uma válvula de escape, você está fazendo da comida o seu refúgio. E aí, igreja, o que a Bíblia diz sobre refúgio? Quem é o nosso refúgio? Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Salmos 36, versículo 7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Salmos 9, versículos 9 e 10 diz: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Salmos 118, versículo 8 e 9 diz: é melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Salmos 71, versículo 3 diz: sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Salmos 62, versículos 5 a 8 diz: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. E eu poderia continuar nessa noite por muitos e muitos e muitos textos, declarando que o nosso refúgio está no Senhor. E eu sei disso, porque eu também vivo isso. Gente, quem que não quer, às vezes num dia cansativo, falar assim: nossa, eu vou tomar agora um banho quente, vou colocar o meu pijaminha, vou pegar aquela barra de chocolate que está no armário e vou aqui relaxar um pouquinho. E óbvio que você sabe que eu não estou falando sobre momentos específicos. O problema é que nesse dia foi isso. No dia seguinte, é o seu trabalho que está um inferno. E você chega no restaurante na hora do almoço e se enche de batata frita, se enche de hambúrguer, se enche de gordura e de um monte de coisa. Aí à noite você chega em casa,
Aí está aquele desafio de educar os filhos, relacionamento, marido, esposa. Aí vai lá, abre a geladeira. Vou pedir uma pizza. Hoje o dia foi muito estressado, hoje o dia foi muito cansativo. Eu vou compensar com isso. E daí, eu sei que parece algo tão simples, mas quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo onde está o nosso refúgio. Onde está a nossa rocha, onde está a nossa fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Nosso refúgio é o Senhor. Você não está bem, corre para o Senhor. Está sendo um dia difícil, corra para os braços do Senhor. Está pesado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até mesmo se você vai para a academia para desestressar, eu sei que lá a gente desestressa, mas até isso, entende? Não é a academia o seu lugar de refúgio. A academia, ela tem que fazer parte das ferramentas que colaboram para a sua saúde, que colaboram para o seu bem-estar. Mas, querido, o seu refúgio é o Senhor. E eu oro aqui para você que está aqui nessa noite, talvez enfrenta esse tipo de dificuldade. E eu não falo, querido, com palavras como se fosse simples, eu sei que não é. Eu sei como é difícil lutar contra uma depressão. E a depressão, ela é acompanhada desses atos de exageros em relação à comida, à alimentação. A depressão, ela é acompanhada de um descuido muito grande em relação ao corpo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou te dizendo é o que a Bíblia nos diz. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro nos dias de aflição. É para Ele que corremos, igreja. Ele é o que nos sustenta, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos traz o equilíbrio de corpo, alma e espírito. É Ele que nos faz cuidar do nosso ser integral. É Ele que, sabe, vai ter os dias de você. E por favor, não perca o prazer da comida a partir do que eu estou ministrando. Não é sobre isso também. É bíblico, inclusive. É bíblico, aparece nas parábolas de Jesus, banquete, deleite. Querido, entenda isso, mas eu estou falando sobre um lugar de equilíbrio nessa noite. Eu estou nessa noite ministrando e clamando ao Espírito que Ele nos dê um equilíbrio a respeito das nossas decisões, a respeito das nossas escolhas. Nos dê domínio próprio para dominar sobre coisas que parecem cotidianas, parecem simples, mas lembre-se, não tem como separar corpo da alma e do espírito. Se o corpo não está legal, sua alma não vai estar bem, seu espírito não vai estar bem também. Se a alma não está legal, o corpo não está legal, o espírito não está legal. Se o espírito não está legal, nada está legal. Nessa noite é um convite a um lugar de equilíbrio, querido. Cuide mais de você, cuide mais da sua saúde. Deus tem um chamado para a sua vida e não é para uma data específica, não é para uma idade específica. Deus tem um chamado para a sua vida, para você chegar no final dos dias e dizer: ei, eu terminei a carreira, eu completei a missão. Eu estou olhando para trás e estou falando: ei Deus, eu estou te entregando de forma integral corpo, alma, espírito, irrepreensíveis para o Senhor. Toma, Senhor, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu equilíbrio nas emoções, o Senhor me deu um espírito avivado, então toma agora, de volta para o Senhor. É sobre isso, é sobre você chegar nos últimos dias cumprindo com o chamado que Deus tem para você, e não acamado, não com dificuldades de locomoção, não sofrendo por às vezes um descuido em relação ao seu corpo. Deus nos dê mais equilíbrio a partir de hoje. Deus nos dê domínio próprio, igreja. Que Deus nos dê o prazer de ter uma vida saudável para viver para Ele. Que os nossos dias sejam para a glória do Senhor, todos os dias. Por fim, a palavra de Deus vai dizer: quer comendo,
quer bebendo, façam tudo para a glória de Deus. O seu corpo reflete a glória de Deus. O que você come reflete a glória de Deus. A sua vida foi chamada para ser um reflexo da glória de Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Quero orar com você. Nós te amamos tanto, Jesus. Como nós precisamos ser transformados pelo Senhor, Jesus. Como nós precisamos, Senhor, ser transformados pelo Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tantas negligências. Nos perdoa por tantos descuidos, por tantos descasos, muitas vezes, Pai. Nos perdoa por tantas vezes estarmos cegos, Deus. Mas nessa noite, doce Espírito Santo, ativa o nosso interior, Deus. Ativa a nossa mentalidade para uma mudança, para uma transformação. Nos traz mais domínio próprio. Nos traz mais perseverança. Nos traz mais controle. Nos traz mais, Deus, força para decidir mudar. Nós queremos te entregar, Deus, tudo o que somos. Queremos te entregar o nosso ser integral, corpo, alma e espírito. Queremos estar irrepreensíveis, Deus, diante do Senhor na sua volta. Queremos chegar aos finais dos dias, Pai, sim. Talvez ali, Deus, bem provavelmente com o exterior, Pai, já ali nos últimos dias. Talvez cansados, sim, Senhor, mas nós queremos chegar nos últimos dias dizendo: Pai, a nossa vida foi um reflexo da Tua glória. A nossa vida foi um espelho de quem Tu és. Eles olharam para nós, Senhor, e viram o Senhor. Eles olharam para nós e viram o Senhor. Pai, nós queremos chegar assim, Deus, nos últimos dias. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a escolher corretamente. Nos ensina a dominar sobre as coisas que tem dominado. Nós declaramos, Pai, uma palavra agora de libertação sobre nossas vidas. Aquilo que nos dominava já não domina mais. Nós declaramos agora, Pai, a retomada do domínio, Pai, das nossas vidas. Sim, em submissão total ao Senhor e ao Teu Espírito, mas sim entendendo que há uma parte nossa em decidir, que há uma parte nossa em escolher, que há uma parte nossa, Pai, em caminhar uma milha, em caminhar duas, em caminhar três, e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos leva além, Espírito Santo. Nos leva além, Espírito Santo. Nos faz te glorificar em tudo que somos, em tudo que temos. Nos faz te glorificar em todas as áreas das nossas vidas. Nos faz te glorificar, Deus. Nos faz ter um cuidado, uma excelência com tudo que somos e com tudo que temos, Pai. Nós estamos nesses dias aqui, Pai, fazendo uma declaração profética de que não vamos mais negligenciar aquilo que é bíblico e que é do Senhor. Nós não vamos mais negligenciar, Deus, aquilo que é a nossa parte. Nós não vamos mais negligenciar, Deus, aquilo que depende de nós, das nossas escolhas, das nossas mudanças, Pai. Nós sabemos que há um sobrenatural, mas nós sabemos que há um altar que precisa ser arrumado. Nós sabemos que há algo a ser feito, Pai. E nós estamos profeticamente nesses dias dizendo: nós iremos fazer, Senhor. Nós iremos fazer. Olha para nós, olha para essa geração, Deus, que está se levantando nesses dias e dizendo: ei, Deus, nós vamos mudar. Ei, Deus, nós vamos
fazer diferente. Deus, nós vamos ser transformados. Deus, nós queremos algo mais sério com o Senhor. Deus, nós queremos algo mais genuíno com o Senhor. Nós queremos algo mais verdadeiro com o Senhor. Nós estamos nos levantando nesses dias, Jesus. Nós estamos dizendo, nós não queremos uma parte do Senhor. Nós não queremos uma parte do Evangelho. Nós não queremos uma parte da Tua Palavra. Nós queremos tudo que vem do Senhor. Nós queremos tudo que vem do Senhor, Pai. Nós queremos tudo que vem do Senhor.